Eu vou falar sobre sistemas de tratamento de esgoto. Então, aqui na nossa região, nós usamos de maneira mais comum o sistema conjunto utilizando a fossa séptica ou tanque séptico e o sumidouro. A gente utiliza o sumidouro quando a gente não tem rede pública de esgoto. Quando a gente tem rede pública, a gente pode utilizar a fossa séptica para fazer o tratamento primário e destinar depois para a rede pública de esgoto, que vai levar para uma estação de tratamento. Então, qual que seria o objetivo de cada um deles? A fossa séptica ela faz o tratamento primário, tá? Então, ela vai fazer como seria um pré-tratamento, e o sumidouro ele vai destinar o lodo, né, para o solo, vai destinar ali os dejetos para o solo. Então, na hora da gente dimensionar esse sumidouro, a gente tem que levar em consideração qual é a área de contato do sumidouro com o solo e também o tipo de solo, porque cada solo tem uma maneira diferente de infiltração. Então, eu vou começar falando sobre a fossa séptica. Para fazer esse dimensionamento, a gente utiliza como base essa norma aqui, que é a NBR 7229, que fala sobre projeto, construção e operação desses sistemas de tanques sépticos. Então aqui ela dá conceitos, ela fala sobre o funcionamento de algumas condicionantes e coloca aqui as equações de dimensionamento, tabelas. Então eu utilizei essa norma para embasar aqui a minha aula, tá? Os meus slides. Então eu fui copiando e colando aqui as situações da norma para a aula. Então, o que seria fossas sépticas? São unidades de tratamento primário de esgoto nas quais são feitas separação e a transformação físico-química da matéria sola contida no esgoto. Então é basicamente a gente pegar, receber ali os dejetos da nossa edificação, pode ser ou residencial, pode ser comercial também. Primeiro passo, armazenar ali, né? Ela vai ficar um tempo armazenado, esse lodo, esses dejetos. O segundo passo vai começar a acontecer um processo de decantação, então aqui ele vai separar o lodo digerido, ele vem para a parte de baixo, tá? Aqui está o lodo em digestão, então ainda no processo de digestão. O líquido ele vai ficar aqui no meio, tá? O líquido aqui no meio, que está líquido em sedimentação. E aqui em cima vai ficar a chamada escuma. Então, o que seria a escuma? Seria essa parte que vai ficar basicamente boiando ali em cima do líquido. Então, ali entra graxas, entra óleo, essas coisas assim. Não é o foco da aula entrar muito a fundo na parte química, e sim entender o básico aqui do sistema de funcionamento. Se a gente olhar, por exemplo, aqui em corte ou abrir a tampa de uma fossa séptica, essas que vêm pronta já, pode ou comprar de concreto ou a gente pode construir também. A gente vai ver que aqui tem algumas divisões internas, né? Então, por exemplo, olhando esse corte aqui, essa divisão faz com que essa escuma ela fique ali em cima. Ela não prossiga ali para o sumidouro. Então, a parte líquida vai vir aqui por baixo, né? Ele vai conseguir sair. Então, por isso tem essas duas proteções aqui. Esse sistema ele é um sistema do tipo anaeróbio. Então, o que quer dizer? Ele vai ficar fechado, né, com uma tampa, e algumas bactérias vão começar a fazer a decomposição desse lodo. Então, ali tem o lodo em digestão e ali tem o lodo digerido, tá? Então, o resultado dessa decomposição é uma redução do volume, tá? E isso vai gerar também odor, mau cheiro. Então, esse mau cheiro vai voltar pela tubulação. Daí que a gente tem que utilizar lá os fechos hídricos, né? Os sifões, essas coisas para evitar que chegue nos nossos aparelhos lá. Então aqui, a parte 5 da norma, deixa eu alterar para ela fala onde que a gente não pode colocar o sistema de tratamento. Ó. Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas. Então, ele pede ali 1,5 m de construção, limite de terreno, de sumidouro, 3 metros de árvores,
15 metros de poços freáticos e de corpos d'água de qualquer natureza. Então, qual que é o objetivo disso? É evitar a contaminação, né? Se der algum problema ali, evitar a contaminação. Às vezes, a gente não consegue atender essa primeira situação aqui, ó, 1,5 m de construção, o limite do terreno. Às vezes a edificação já está ali próxima à divisa do terreno, né? A gente não tem muito espaço para colocar. Mas eu acredito que essa C aqui, ela seja de natureza muito importante, né? Poços freáticos e corpos d'água ali. Deixa eu voltar ali para a aula, passar para a parte de dimensionamento. Então, para dimensionar, a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. O volume em litros que a gente vai calcular dessa fossa séptica vai ter essas variáveis n, que é o número de pessoas, se é por exemplo, uma residência de 2 pessoas, de 4, de 6 pessoas, vai influenciar. O C é a contribuição de despejos em litro por pessoa dia, quer dizer, o quanto cada pessoa vai produzir de dejetos, né? Então a gente vai ter diferenciação ali de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, que quanto mais alto padrão, mais dejetos as pessoas teoricamente estão produzindo ali nessa edificação. T, período de detenção em dias. Então, o que seria o período de detenção? É o período que esse lodo vai ficar aqui detido, né, nesse tanque séptico. Então, o período que vai ficar sofrendo ali o processo de decomposição. Esse seria o T, período de detenção. K, taxa de acumulação de lodo digerido em dias. Então, esse lodo digerido, quer dizer, depois que ele já sofreu o processo ali de digestão, né? Qual que vai ser a taxa de acumulação dele. E o LF, contribuição de lodo fresco em litros por pessoa por dia. Então aqui, ó, ele tem 3 tabelas, tabela 1, tabela 2 e tabela 3. Então eu montei aqui uma planilha no Excel para ajudar aqui o dimensionamento. Vamos fazer um exemplo. Digamos que seja uma casa de padrão médio, uma residência de padrão médio com 3 pessoas. Tá? Então aqui a gente já acha duas coisas, ó. Já acha a contribuição de esgoto, que é o CI, e já achamos o lodo fresco, tá? Nessa tabela 1. Então vamos preencher aqui, contribuição de despejos, 130, e o lodo fresco, 1. Seguindo para a tabela 2, a gente acha que período de detenção dos despejos por faixa de contribuição diária. Então a gente tem que ver qual que é a contribuição diária para achar que o período de detenção em dias. Como aqui são 3 pessoas, né, número de pessoas 3 e cada pessoa produz 130 litros, não vai passar de 1.500, né? Então eu posso utilizar essa primeira linha até 1.500 e colocar ali um dia. E a taxa de acumulação nessa tabela 3, ela considera a seguinte situação, ó. Taxa de acumulação total de lodo em dias por intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio. Então a gente teria que ver a temperatura do mês mais frio, por exemplo, menos 10 graus aqui, né, graus Celsius, e ver aqui o intervalo de limpeza em anos. Então, qual vai ser o intervalo de limpeza dessa fossa séptica? Se o intervalo de limpeza for maior, ela vai exigir um volume maior também. Então aqui eu vou utilizar como sendo 1 ano. Vou preencher como 94. Então o volume em litros, vou montar a equação que está ali. Vai ser igual a 1.000 mais esse N, que é o número de pessoas, vezes o C, que é a contribuição, vezes o período de detenção em dias, mais o K, que é a taxa de acumulação, vezes a contribuição de lodo fresco. Fecho parênteses, isso aqui deu 1.672 litros.
se eu quiser saber o valor em metro cúbico, 1,672 dividido por 1000. Então isso daqui eu tenho que projetar de acordo com algumas condicionantes para esse processo bioquímico ali funcionar de uma maneira adequada. Então aqui, ó, tabela 4, profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume útil. Então, até 6 metros cúbicos, que é a primeira linha, não passou de 6 metros cúbicos, né? Ele ficou 1,67 metro cúbico. Então tem que ter uma profundidade mínima de 1,20 m e máxima de 2,20 m. Poderia ser 1,40 m, 1,5 m, 2 metros, enfim. E aqui, ó, as medidas internas dos tanques devem observar o que segue. Profundidade útil, de acordo com a tabela 4, que está aqui. Diâmetro interno mínimo, no caso de ser fossa séptica circular, né, poderia ser. Mas é mais comum a gente usar retangular. Então a gente utiliza aqui largura interna mínima, 0,8 metros. E aqui a letra D, ó, relação comprimento-largura para tanques prismáticos retangulares, que é o caso, tem que seguir uma proporção de no mínimo 2:1 e no máximo 4:1. Então o que quer dizer? Quer dizer se a largura for 1 metro, tá, o comprimento tem que ser no mínimo 2 e no máximo 4. Tá? Que seria a proporção mínima e máxima. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Vou calcular aqui o volume do meu tanque séptico. Esse 1,67 é o que eu tenho que atender. Então agora eu vou projetar ele e verificar se ele atende. Então vou colocar aqui largura, comprimento e altura. Depois eu vou multiplicar as 3 dimensões. Ó. Então eu vou utilizar aqui a profundidade útil mínima de 1,20 m, colocar a altura como 1,20 m. Vou colocar a largura de 1 metro e o comprimento, ó, conforme a proporção mínima, tem que ser 1:2, então vou colocar aqui 2 metros. Então eu vou fazer a largura vezes o comprimento vezes a altura. Ó, então aqui deu 2,4 metros cúbicos. Eu preciso de 1,67, eu tenho 2,4. Dá para diminuir um pouco, então a profundidade mínima eu não posso diminuir. O que eu posso diminuir? Eu posso diminuir aqui a largura interna mínima. Então vou colocar ali a largura de 0,8 e eu posso diminuir também o comprimento. Seguir a proporção mínima de 2:1. Então se eu dobrar ali a largura, fico com 1,6 de comprimento. Ó, agora já ficou abaixo, então eu preciso de 1,67, eu tenho 1,53. O que eu posso fazer? Posso aumentar, por exemplo, o comprimento 1,7, 1,8, até fechar no valor ali, né, que eu preciso. Então eu preciso de 1,67, eu tenho 1,72. Seria 0,8 de largura, 1,8 de comprimento e 1,2 de altura. Eu sugiro utilizar a altura mínima porque ocupa menos espaço às vezes você tem, por exemplo, não consegue escavar, né, espaço em altura mesmo. Você precisa fazer uma escavação menor em termos de altura. Só que quando a gente, por exemplo, tem pouco espaço no lote, né, não tem muito espaço olhando em planta baixa, aí você tem que, infelizmente, escavar um pouco mais e fazer uma altura maior. Quer dizer, uma coisa acaba compensando a outra.